Fala gurizada, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um adversário do Inter para o título brasileiro que a gente já tinha descartado, mas que agora está voltando a demonstrar um bom futebol. Vamos projetar esse Grenal contra o Grêmio, a provável escalação e muito mais. Roda a vinheta. Gurizada, antes de começar esse vídeo, deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no meu canal e também ativa o sininho para receber as notificações, que tu vai estar me ajudando demais. Gurizada, a verdade é que algumas rodadas atrás a gente tinha descartado o Flamengo como um possível adversário do Inter para o título brasileiro, porque vinha de derrotas, perdeu de 2-0 para o Ceará em casa, chegou até a ficar em quinto colocado na tabela do Brasileirão, mas agora o Flamengo se recuperou. O Flamengo vem de 2 vitórias consecutivas, venceu o Goiás por 3-0 com propriedade, venceu agora o Palmeiras por 2-0 também com propriedade. O Palmeiras que para mim definitivamente está fora dessa briga. Por certo momento a gente pensou que o Flamengo, que o São Paulo seria o nosso principal adversário e hoje eu já não vejo mais dessa forma. Eu acho que o Flamengo e o Atlético são os principais adversários do Inter ao título brasileiro, principalmente o Flamengo. O Atlético deixa escapar várias oportunidades, deixou escapar, por exemplo, contra o Grêmio, uma vitória que parecia encaminhada, o Atlético foi lá e acabou tomando o gol. O Flamengo parece que está crescendo nesses momentos decisivos e eu convido vocês a gente analisar a tabela dessas duas equipes e, curiosamente, nas próximas 7 rodadas, Inter e Flamengo enfrentam os mesmos adversários, exatamente os mesmos adversários. Obviamente não na mesma rodada, porque não tem como 2 times jogarem contra um time, mas eu vou passar para vocês, vocês vão entender melhor. Na próxima rodada, nessa do fim de semana, o Inter pega o Grêmio. Depois o Inter pega o Bragantino, o Atlético Paranaense, o Sport, o Vasco, o Flamengo e o Corinthians. O Flamengo que tem 8 jogos, o Inter tem apenas 7, o Flamengo tem um jogo a mais. Outra questão que a gente precisa analisar é que o Flamengo nesse momento está a 4 pontos do Inter, mas na verdade é apenas 1 ponto, porque esse jogo atrasado é contra o Grêmio, e o Grêmio já desistiu do Campeonato Brasileiro. A missão do Grêmio vai ser tentar atrapalhar o título do Inter do Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo já tem aí 3 pontos garantidos contra o Grêmio, ainda mais que vai ser perto da final da Copa do Brasil. Então, continuando os próximos adversários do Inter, os próximos 7, Grêmio, Bragantino, Atlético Paranaense, Sport, Vasco, Flamengo e Corinthians. E os próximos adversários do Flamengo são Atlético Paranaense, Grêmio, Sport, Vasco, Bragantino, Corinthians, Inter e por último Flamengo, e por último São Paulo, perdão. Esses são os adversários do Flamengo nessa disputa pelo Campeonato Brasileiro. Então, ambas equipes enfrentam os mesmos adversários. A gente tem que torcer aí por um tropeço do Flamengo contra o Atlético Paranaense, que o Atlético Paranaense que acabou perdendo para o Bahia fora, se eu não me engano, nessa última rodada. Eles que tinham empatado contra o São Paulo, quem sabe eles não conseguem tirar aí pelo menos um pontinho do Flamengo. Esse jogo que acontece também no domingo na Arena da Baixada, mas para isso o Inter precisa vencer o Grenal e a gente já vai falar sobre isso também. Gurizada, vamos falar sobre o Grenal então, que o Inter vem em um momento melhor que o Grêmio, é indiscutível. O Inter vem de 7 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Acho que todos vocês colorados já perceberam que o Inter encontra certa dificuldade quando enfrenta equipes que jogam no seu campo, que jogam mais recuadas, exemplo do Goiás no Beira-Rio, onde o Inter venceu por 1-0 e encontrou dificuldades. Exemplo do Ceará, que no primeiro tempo do jogo deu a bola para o Inter e o Inter não soube o que fazer, o Ceará causou perigo nos contra-ataques. E pelo jeito o Grêmio e o Renato têm a mesma visão que a gente tem. Eu discuti com setoristas do Grêmio, o Henrique Santarém, meu amigo, que é setorista tanto do Inter quanto do Grêmio, e a gente chegou à conclusão que tem grandes chances do Renato sacar o Jean-Pierre da equipe e jogar com um tripé de volantes, com Lucas Silva, Matheus Henrique, e aí fica a dúvida entre Maicon e Tassiano. O Maicon só aguenta um tempo, então fica a dúvida se o Maicon começa o jogo e joga o primeiro tempo ou se ele joga apenas o segundo tempo e o Renato começa com o Tassiano. E na minha opinião, isso pode causar grandes problemas para o Inter. O Grêmio vai querer dar a bola para o Inter encontrou dificuldades
quando se encontrou nessa posição, e o Inter vai precisar saber jogar dessa maneira. O Inter, na minha opinião, tem uma equipe muito qualificada, principalmente com a saída do Jean-Pierre, o Grêmio perde qualidade, então o Inter é uma equipe mais qualificada que o Grêmio, com Edenilson, com Praxedes. A gente vai ter a velocidade do Peglo, que já estou cravando aqui para vocês, vai ser o titular no jogo contra o Grêmio. O Patrick é um jogador de muita qualidade. O Inter vai precisar muito desses jogadores, principalmente ali do Praxedes e do Edenilson, para organizarem o meio-campo do Inter e para o Inter conseguir construir jogadas, principalmente a partir deles. A bola parada, a bola alçada na área pelo Moisés e pelo Rodinei também vão ser muito importantes. Então é assim que eu vejo o Grenal, o Grêmio mais recuado com o tripé de volantes e o Inter precisando propor o jogo. O Inter vai ter que aprender a jogar dessa maneira. Vamos falar sobre a escalação do Inter então. Surgiu a possibilidade através de alguns influencers de que o Inter poderia escalar o Thiago Galhardo, surpreendendo todo mundo. E não existe essa possibilidade. O Galhardo está praticamente fora, está descartado de ser relacionado para esse jogo. Se for relacionado, já é algo impossível, mas titularidade, isso eu garanto para vocês que não vai acontecer. O titular do Inter no jogo contra o Grêmio será sim o João Peglo. O Abel tem muita confiança nesse jogador. O Inter vem jogando com um velocista pelo lado direito, que é o Caio. O Caio tomou o terceiro amarelo, sentiu um desconforto muscular e por isso fica fora desse jogo, está suspenso, por isso joga o Peglo. Então, para mim, não existe dúvida alguma, joga o Peglo e por isso já vão projetar essa escalação do Inter com Marcelo Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, Vitor Cuesta, Moisés, Rodrigo Dourado e Edenilson. Aí na ponta direita o Peglo, Praxedes na frente dos dois volantes, que no caso serão Rodrigo Dourado e Edenilson. Patrick na ponta esquerda e na frente Yuri Alberto. Esse time que só deve ter uma mudança em relação ao time que venceu o São Paulo por 5-1, que deve ser a saída do Caio, afinal está suspenso, e a entrada do Peglo no lugar dele. Esse jogo acontece às 4 horas da tarde no domingo no estádio Beira-Rio e deve ter transmissão aí da Globo para quase todos os estados do país. Esse foi o vídeo de hoje, deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo, falou, tchau, tchau!